Olá, boa noite, boa noite. Eu aqui no maior claridade, né? Que na verdade a gente está gravando, vocês já entenderam isso, né? Mas ó, eu quero vocês comentando, porque está gravado, mas eu estou no chat vendo vocês. Então, por favor, mandem os comentários de vocês para saber, né, o que vocês estão achando da entrevista de hoje. Antes de falar um pouquinho mais do nosso convidado e de tudo que ele veio apresentar aqui, contar aqui, eu queria lembrar aquilo de sempre para vocês. Aqui na descrição tem o link para o nosso Apoia-se, que é uma maneira de você apoiar a produção de conteúdo aqui do canal financeiramente, pelo menos R$ 5 por mês. Pode ser mais? Pode ser mais, mas com R$ 5 por mês você já resolve, você recebe os nossos vídeos em primeira mão, né? As resenhas de filme, de série, de livro, e concorre ao sorteio de um livro no final do mês. Então, assim, babado, confusão e gritaria. E também aqui na descrição estão as minhas redes sociais, que é onde você vai, enfim, a gente pode conversar melhor, você vai ver qual livro que eu estou sorteando, dá para saber bastante coisa lá, quais os vídeos mais recentes. Mas agora vamos falar do nosso convidado. Está em cartaz no Teatro Glaucio Rocha, no centro do Rio, o espetáculo Nefelibato. O monólogo é interpretado pelo nosso convidado de hoje e é ambientado na década de 90. Em cena, a gente acompanha os efeitos devastadores do Plano Collor. Vamos falar mais sobre isso aqui. Todos temos histórias pessoais, né, desse momento. Vamos compartilhar aqui. Deixa a sua nos comentários, a sua história pessoal relacionada ao Plano Collor. E esses efeitos levaram Anderson, o protagonista de Nefelibato, a se tornar morador de rua. Para quem não era nascido, que essas pessoas existem, e elas são muitas, o país, né, nos anos 90, ali no governo Collor, voltava a ter um governo eleito democraticamente, e a inflação galopante exigia medidas drásticas. E aí a saída realmente incrível, fascinante, transformadora da nova equipe econômica foi confiscar parte da caderneta de poupança da população, o que levou milhares de brasileiros ao desespero. Realmente, muitos enlouqueceram de verdade, muitos tiraram a vida. Bizarro. Não tirar a vida, mas o enlouquecimento é o caso de Anderson, o protagonista de Nefelibato, que ainda amarga outras perdas em sua vida. Já vou deixar aqui o serviço do espetáculo e a gente chama o Luiz aqui para a nossa tela. As apresentações acontecem todas as quartas e quintas, a partir das 7 da noite, até 6 de fevereiro, classificação 14 anos. Então, enquanto vocês estão assistindo essa conversa, o Luiz está no palco, tá? Galera, por isso que a gente está fazendo gravado, para a gente poder fazer. Bem-vindo, tudo bem? Você está mudo. Você está no mute. Pronto. Agora sim, Manu, muito boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, né? É um prazer, uma honra, tá? E, enfim, estamos aqui, né? Estamos aí em cartaz aí com o espetáculo Nefelibato, que você disse muito bem, né? E também estou aí com as Artimanhas de Mulher, são com 2 espetáculos aí ocupando o Teatro Glaucio Rocha. A segunda-feira da sua folga, eu falei, chega aqui então para a gente conversar, né? Porque já está em cartaz a semana inteira. Aí a gente está gravando na segunda-feira, que era para ele estar descansando, peço até perdão por isso. Vamos começar então falando de Nefelibato, que está há quase 9 anos em cartaz, e passam-se os anos, ela fala dos anos 90, está 9 anos em cartaz e continua atualíssima, né? Assim, parece que a gente está falando de coisas do momento. Na sua visão, o que mantém a relevância da peça, mesmo após tanto tempo? Olha, eu acho que a relevância, é engraçado você ter tocado nesse assunto, Manu, porque, assim, em 2016, quando a gente estreou, né, lá na eu tive a oportunidade de reinaugurar a Casa do Cultura Laura Alvim, né, que estava parado por conta das Olimpíadas, e naquele momento, né, enfim, a gente teve uma ótima repercussão, né, principalmente com um determinado público, né, com o público adulto, que passou por esse momento da década de 90. Mas eu acho que, acima de tudo, acima disso, né, ele fala de coisas muito relevantes, que é o que toca, né, que é a relação humana, que é a relação da sociedade, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas se referem às outras, né, de que maneira você pode
romper a sua corda, você sair de si, né? E enlouquecer. Então, ele fala com isso com muita lucidez, né? E depois da pandemia, o espetáculo acabou se identificando muito com jovens, porque o morador de rua nada mais é que um homem completamente ilhado, né, dentro do seu mundo, e é um nefilibato, né, ele fica o nefilibato, né, que a nomenclatura correta é a nefilibata, né, onde a pessoa que mora, que anda e caminha pelas nuvens, né, que vê a sociedade com lucidez, mas não quer participar, né? Então, ele fica ali ilhado no mundo dele, né? No carrinho dele de burro sem rabo, enfim, né? E aí, essa noção do isolamento, a gente teve muito depois da pandemia. Então, assim, as pessoas se identificam hoje com muito mais clareza, né? Isso também ajudou muito, né, nos 9 anos de carreira, assim, nesse sentido, né, posteriormente, porque se identifica, porque vê que, assim, quando você fica isolado do mundo, as coisas passam pela sua cabeça e você tiram um pouco a lucidez, o racionalismo, né? O racionalismo ele sai, a emoção fica muito aflorada. Então, eu acho que a identificação ficou ainda maior depois da pandemia, assim, sabe, mano? Muito bom. Eu falei aqui muito bom assim, gente. É triste, tá? Vocês entenderam muito bom, né? Percebam. Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, e também, né, quando eu li a sinopse e tal, eu assisti o espetáculo na semana passada, e aí tem na hora que o personagem conta a história dele, de como que ele chegou ali, exatamente o que aconteceu quando o Collor confiscou a poupança e tal, e aí é claro que a gente começa a lembrar das nossas histórias, né? Eu nasci em 90, né? Eu tenho quase 35 anos. E aí meu pai sempre conta, ele fala assim, você nasceu pelada. Essa é a frase da minha vida. Porque ele fala que meu pai trabalhava embarcado. Tô aqui, gente, vou abrir meu coração para vocês. Todo mundo tem uma história com cola, eu vou contar a minha. E aí meu pai trabalhava embarcado. Então ele chegava em casa, ele ia chegar em casa muito em cima da hora de eu nascer. E eles tinham combinado, ele e minha mãe, de comprar todas as coisas junto. E aí, semanas antes dele chegar em casa, desembarcar e chegar em casa, veio o confisco da poupança. E meu pai juntou, ele tinha dinheiro, juntou o dinheiro de um tempão trabalhando. E ele teve que pedir dinheiro para o meu avô, que guardava dinheiro debaixo do colchão, para poder comprar fralda, para poder comprar, sabe, fralda. Ele fala, você nasceu pelada. Aí depois vem todo o processo, eu falo o nome perto do meu pai, o nome do Collor perto do meu pai, ele faz 15 sinal da cruz, é um negócio terrível. E aí, só antes de continuar, que são essas duas histórias. O meu tio também, ele era muito novinho, tinha acabado de ter filho, e ele tinha 21 anos, assim, e ele foi demitido nessa história de acabar com os marajás. E ele tinha serviço público, ganhava pouco, mas era estável, e ele foi demitido nisso, ele ficou, sei lá, 15, 20 anos até via a tal da anistia. E muitos dos servidores públicos que foram demitidos naquela época puderam voltar. Mas ele era novinho. E quando ele voltou a estudar, fez o TCC dele em gestão de RH, e ele estudou o caso de quem não era novinho, quem estava perto de aposentar, e foi demitido nessa história da caça aos marajás. E foi o que eu falei no começo, que muita gente efetivamente se matou. E foi o caso de muitas dessas pessoas, porque elas perderam tudo de verdade. O meu tio tinha acabado de ter filho, mas ele tinha 20 anos. É meio que você tem uma vida pela frente. Agora, uma galera que estava muito próximo de se aposentar, ou naquela idade que você não vai conseguir mais emprego, que é difícil, e aí ele estudou isso. Então, são essas duas histórias que eu nasci em 90, mas são histórias que estão na minha família, elas são muito fortes na minha família o tempo inteiro. E aí eu imagino que muita gente tenha, né? Seja por causa dos pais, ou às vezes as pessoas mais novas, dos avós, mas ninguém passou ileso, né? Por causa do Collor. Sem e aí dúvida. O seu personagem... Diga. Não, assim, e só complementando o que você falou, assim, é que o Collor, ele é uma exemplificação fechada, né? Um acontecimento histórico, um fato econômico fechado que aconteceu,
que teve seu início e teve seu término, certo? Mas o que ele fala, né, se assistiu o espetáculo, o que o Anderson fala, independente, assim, acontece, quando ele fala da política, assim, o que acontece hoje Sim. é muito semelhante ao que aconteceu ali naquela época. Aquilo ali foi só uma exemplificação, né, de ter, né, que a motivação dele estar ali, mas acontece da mesma maneira, só que de uma forma diferente, né? Eu acho que é isso que talvez também seja um ingrediente no texto muito interessante e que faz com que as pessoas tenham um interesse em assistir e refletir juntamente com esse personagem. E aí você falou uma coisa que me lembrou teve um vídeo que eu postei uns dias falando, enfim, de bilionários. Eu tenho um hobby que é falar mal de bilionários. E aí sempre vem aquelas pessoas que defendem, né? Porque tá lá, porque correu atrás e lutou. Bilionários estão lá. E aí, várias pessoas nos comentários falando, você está mais perto de ser um morador de rua do que se tornar um bilionário. Você perdeu o emprego, perdeu ali... Quanto tempo você pode se sustentar sem um emprego, sem ninguém te ajudar, sabe? Você não vai ser um bilionário, né? Essas reflexões. Então, realmente, a história do Anderson pode muito ser a nossa, assim, que está aqui, classe média, tem a nossa vida e tal. E é isso aqui, ó. E aí, o personagem, ele vive nessa linha tênue aí, que é a lucidez, que ele está aqui, tem consciência, e, de repente, loucura. Como que você, como ator, se preparou para trabalhar essa dualidade em cena, né? Porque são dois estados que você tem que alcançar, que às vezes se mistura e tal. Como que isso é como ator, essa preparação para levar isso para a cena? Bom, primeiro, assim, falando desses dois sentimentos, assim, a lucidez, ela é muito próxima da loucura, né? Então, ela, assim, entendeu? O amor e o ódio são muito próximos, entendeu? Apesar de serem antagônicos. É a mesma coisa, até porque o excesso de lucidez, a lucidez no seu estado maior, já é uma loucura, né? Então, ele já é uma loucura. Se você for extremamente lúcida no mundo, você vai falar o que quer, o que pensa, e vai estar muito próximo da loucura, né? Então, e trabalhar com a loucura, né, com esse tipo de emoção, sempre me atiçou assim, quanto ator, quanto artista, né? Porque é um viés que eu posso trabalhar, assim, realmente viajar em muitas coisas, assim, trabalhar diferentes tipos de emoção. Eu acho que é isso que eu, quanto ator, procuro num personagem, né? A sua complexidade, né? Para que você possa aí, trabalhar, né? Porque quanto mais conflituoso o personagem melhor é para o ator, você pode ter certeza disso, né? Para mim, pelo menos, eu gosto de personagens mais conflituosos, né? Para que possa trabalhar e que possa me dar a oportunidade de fazer um bom trabalho, né? Assim, esse texto, né? Quando a Rediana Antonini, querida Rediana Antonini, ela me deu, né? Em 2014, né? Por aí que eu estava procurando um solo, né? Eu olhei assim, né? Eu achei muito difícil, né? Mas eu fui lendo, né? E aí o Amir Haddad se interessou, ele falou que ia fazer supervisão, aí chegando no Fernando Fielder, né? Hoje aí um renomado diretor, aí conhecidíssimo no teatro brasileiro. E aí a gente foi, enfim, burilando toda a dramaturgia da Rediana, né? E assim, o meu processo, assim, primeiro eu estudei muito o texto, eu vi um texto todo estudado para o ensaio, todo entendido, porque eu sabia que ia ser muito complexo, né? Eu
terem um espaço no ensaio para eu poder ainda entender determinadas coisas, entendeu? Que eu ainda estou tentando entender, mas assim, o processo ficaria mais difícil, né? E aí, para eu poder também entender a esfera do que é um morador de rua, né? Porque eu acho que a dificuldade ali é porque era um personagem que está fora totalmente da nossa ambientação, né? Você não sabe como é que é morar na rua, viver na rua, né? Não tem, né? Sabe, se você for fazer algum bandido, você sabe, né? Você tem referências, por exemplo, né? Mas ali é difícil você ter uma referência para saber como é que você vai se sentir quanto ator ali naquele estado, né? naquele momento, né? Quando ele perde tudo, enfim. E aí eu peguei um dia, dormi na rua um dia, e todo mundo fala, não faz isso, não sei o quê e tal. Mas eu peguei um dia para poder entender o que é aquilo, entendeu? Conversei com moradores de rua, entendi que mendigo e morador de rua são coisas completamente diferentes, entendeu? Que as pessoas se confundem, né? Um problema na psicanálise chamada mendigagem e o outro é de um morador de rua que vem de algum problema patológico psiquiátrico ou vem de um trauma muito forte, como o Anderson foi, né? E aí degringola tudo, né? Então, acho que foi um processo muito interessante, né? Eu trabalhei muito texto com uma amiga minha que me ajudou a decorar, me ajudou também a entender, né? E isso acho que facilitou assim também quando chegou na sala de ensaio em 2016. Aí, fazendo teatro assim, fazendo, você vai aprimorando e vai melhorando. E aí, diante disso, né, e também quando você fala que o público, né, foi mudando um pouco, né, foi acrescentando um pouco as pessoas que se veem também no espetáculo, né, por exemplo, no pré e no pós-pandemia, jovens vão também se entendendo ali, se vendo no espetáculo de alguma forma a partir daqueles conflitos. E no espetáculo em si, ao longo desses anos todos, o que você acha que se transformou, que mudou, assim, em você enquanto pessoa, enquanto ator, mas também no espetáculo? A primeira vez que eu assisti foi semana passada, então eu não assisti nesses 9 anos. O que você acha que mudou, assim, que vai não só de fazer várias vezes a repetição, né, da cena no teatro, eu acho que isso vai fazendo você perceber coisas, mas também a gente foi mudando, né? Em 9 anos o mundo mudou, você mudou. O que você acha que no espetáculo aconteceu alguma coisa também ou não? Quem viu 9 anos atrás viu agora, vai a mesma coisa. Olha, eu acho que assim, eu acho que hoje as pessoas vão ter, por exemplo, se eu for pegar uma pessoa que assistiu a estreia no Laura Alvim e for assistir hoje lá no Glaucio Rocha, né? Evidentemente que acho que a pandemia vai fazer ele se identificar muito mais com o que eu falo. Que até ali em 2016 era uma coisa datada, de colo, que era uma loucura que às vezes nem todos entendiam, né? Enfim, mas hoje não. Hoje, tudo que ele fala ali tem um sentido, né? Principalmente para as pessoas, para todos nós que ficamos ilhados, né? Durante a pandemia, né? E a mesma coisa o morador de rua, só que, né? Ele é sempre assim a vida toda, né? Então, eu acho assim que na trajetória do espetáculo, né? Eu tive a honra e o prazer de fazer algumas sessões para moradores de rua, né? E que, enfim, conheço casos que, assim, por causa do espetáculo, por causa de matérias né, desta apresentação, né, que foram feitas na mídia, conheci casos de pessoas que voltaram para casa, né, muito por conta da matéria, do espetáculo, né,
e é um espetáculo que hoje eu vejo uma identificação enorme, né, com relação aos nossos pensamentos, a nossa ideia, né, do que é realmente a relação humana, né, do que é da forma como a gente pensa, entendeu? E tudo, eu tenho certeza, assim, o que me leva a crer é tudo que ele pensa, né, tudo que ele fala, né, que o Anderson fala nesse personagem, é muito do que as pessoas pensam, só que ele não tem filtro, porque ele não tem nada a perder, né? A gente tem a perder, né? Você não pode ficar falando tudo que você pensa por aí, né? Se fosse assim, o mundo estaria cada vez mais perdido, né? Mas, enfim, é quase isso, mas, enfim, não chega tanto a isso, né? Então, eu acho que ele levou muito para essa consciência, né? Da piedade, né? Das presenças imaginárias que a gente cria, né? Dentro do nosso processo de imaginação, né? Dentro dos nossos sonhos e até desejos e pesadelos, enfim, eu acho que ele leva isso, né, para o público, né? Pelo menos eu acho que é essa a intenção. Boa. Você falou antes, né, de todas as outras pessoas que participaram também, assim, né, citou alguns nomes. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a colaboração com o diretor Fernando Filber. Gente, eu tenho uma questão. Eu quero entender a produtividade de Fernando Filber. Eu não conheço ele, não conheço, tá? Mas, assim, todos os espetáculos do Rio, ele está participando. Eu fico impressionada com a produtividade, eu invejo. Fernando, eu invejo você, o que você é capaz de fazer com 24 horas em um dia. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a colaboração com ele como diretor, a supervisão artística do Amir Haddad, que aspectos do trabalho deles, que eles têm na vida, que aspectos influenciaram a construção do espetáculo, né? Como que tem o dedinho deles ali? Ah, sim. Eu acho que, sim, primeiramente, o Amir ele foi um grande incentivador para que eu pudesse fazer esse espetáculo. Olha, Luiz, você tem que fazer porque é um movimento, assim, uma manifestação, né, social, política muito interessante, você tem que fazer, eu supervisiono, né, e ele foi em alguns encontros, alguns ensaios que ele falou com muita, né, o Amir é um mestre, né, então falava com muita propriedade, né, determinados detalhes, né, sobre o trabalho, né, e, enfim, que me ajudou muito, mudou muito a minha visão, assim, como ator e quanto na construção do personagem, né. O Fernando Filber, né, foi primordial, porque assim ele realmente ele poderia construir o Nefiliato de diversas maneiras, né. E ele, por uma opção sábia, né, ele construiu realmente, ele ficou na dúvida, assim, no processo de ensaio, Luiz, já sei, você vai ficar ali isolado, você não vai sair do carrinho, você vai ficar dentro de uma ilha. E a loucura, ela você pode fazer de diversas maneiras, né? E eu acho que o mais interessante é ele ter colocado a loucura dentro da ilha ali do carrinho, né? E aí, por exemplo, as inserções interessantíssimas que ele colocou do dicionário, das palavras, os textos de Foucault, que o meu personagem lê na abertura e lê no encerramento, né? E aí você, né, para poder ter uma dose também de refinamento, né, dramatúrgico nesse sentido, né, para você explicar um pouco de consciência o que é a loucura, o que leva o ser humano à loucura, né? Então eu acho que assim ele foi muito cirúrgico, ele foi muito preciso,
nessas inserções que a gente não teve no texto, né? Ao colocar isso no Nefelibato, né? Enfim, e hoje, né? Quando ele dirigiu, né? Ele começou, né? Tinha acabado de dirigir o Caruso, enfim, né? E aí, a partir, né, do Nefelibato, do Caruso, também do Filipe Sá, principalmente, né? Aí ele deslanchou aí e agora está fazendo agora um trabalho aí dirigindo uma companhia no Uruguai, né? De muita relevância, né? Está fazendo Ricardo III. É um grande diretor, um grande artista aí que eu admiro muito. Eu fico impressionada. Eu quero trazer ele aqui. Eu quero descobrir o segredo de tamanha produtividade. É isso que eu quero saber. Ele faz uma atrás da outra. Um grande diretor. Né? Tem um projeto aí, né, daqui a pouco aí que eu vou estar fazendo com ele, mas ele é um diretor bem requisitado. Né? Graças a Deus. Que bom. Antes da gente ir para os nossos quadros aqui do programa, além de Nefelibato, você falou no começo que está em cartaz com As Aventuras de Mulher, e eu quero que você fale um pouco desse espetáculo e como que é. Esse eu não vi, tá, gente? Então, assim, o que ele vai contar aqui, se ele contar spoiler, eu nem sei que ele está contando spoiler, que isso aí não sei. Como que é transitar entre esses dois espetáculos que são diferentes estilos, são diferentes temas, você está fazendo na mesma semana, os dois... Desliga um, liga o outro. Então, fala um pouquinho de como é e como que é essa coisa da cabeça, como que funciona isso. Olha, essa foi a primeira semana mesmo dessa experiência, né? Quarta-feira, né, hoje aí, né, que já está no ar, estamos indo para a segunda semana. Eu queria fazer depois que eu fiz o Nefelibato, né, eu falei, olha, eu pensei, o meu próximo solo, eu sempre gosto de fazer, mano, coisas diferentes, que me permitam mostrar algum tipo de versatilidade, entendeu? Pelo menos é uma tentativa, né, que eu tenho enquanto ator, né? Eu não gosto de ser previsível, né, de fazer a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é o mesmo estilo, né? Enfim. E aí eu falei, bom, de comédia só me interessaria um Molière, né? Porque assim, só que o Molière não tem solos, são grandes dramaturgias, né? E aí eu chamei o Márcio Trigo, né? Que é um diretor muito voltado para a comédia, né? Um diretor de humor. E aí a gente embarcou nessa, né? Lemos, né? Várias dramaturgias de Molière, eu li todas elas, né? Para poder entender, né? Onde é que a gente poderia chegar. E aí, a partir dali, a gente escolheu 4 grandes dramaturgias, né? Que é o Misantropo, Dom Juan, Médico à Força e o Impostor, né? E a partir dali a gente conversou com a Fernanda Selim, que é uma autora, né, experiente, assim, uma pessoa que não é hoje reconhecida, mas é realmente uma autora muito talentosa, né, que é a Fernanda Selim, e que ela pegou, né, construiu um personagem baseado nesses 4 arquétipos, dessas 4 grandes dramaturgias, né? Ele começa como um misantropo, né? Ele tem a decepção, ele vira o Dom Juan, né? Aí Dom Juan ele vira o médico à força, e o médico à força ele termina como um impostor, né? E são 4 dramaturgias. Então, por isso que é as artimanhas de mulher, né? Ou seja, são as farsas, né? Que a mulher coloca nas suas dramaturgias, né? E isso também, ao lado disso, né? O meu objetivo era fazer uma homenagem a esse grande autor que completou 400 anos de vida em 2021,
né? Porque ele nasceu em 1621, né? Ele completaria 400 anos. Então, foi uma forma de eu prestar essa homenagem a um dos maiores comediógrafos de todos os tempos. Então, e aí o resultado, né, ficou, sabe, um espetáculo divertido, engraçado, onde eu faço vários personagens, né? Enfim, um espetáculo completamente diferente, né, do Nefilibato, e era essa proposta mesmo que eu tinha quanto ator, né, para poder mostrar o outro lado também, né, ter a possibilidade de mostrar o outro lado, né, de fazer algo que uma comédia, algo que também fosse que pegasse um outro público, uma outra fatia de público, né? Enfim, e aí assim um grande exercício para mim como ator, né, ter essa possibilidade de ter 2 solos em cartaz, né, e assim está sendo muito prazeroso ter essa possibilidade de fazer aí esses 2 trabalhos, de estar ocupando o Teatro Glaucio Rocha com esses meus 2 trabalhos, Manu. Muito bom. Haja texto na cabeça, né, gente? Pensei aqui Muito, agora. Pensei aqui agora que são uma dois. loucura total, uma loucura total. Pensei aqui agora isso, sabe, o pensamento que não tinha passado por mim ainda, a quantidade de texto decorado para falar tudo na mesma semana. Enfim, a gente tem 2 quadros aqui no programa, e aí no primeiro, que a gente dá uma notícia dos últimos dias, que tenha chamado a atenção, pode ser positiva, pode ser negativa, não tem problema se for negativa, essa é uma hora que não importa se a entrevista está animada, eu peço o clima, para já deixar o convidado à vontade para falar uma notícia ruim se ele quiser. Então, fica à vontade. Você quer começar uma notícia assim mas pode ser feliz também, tá? Também não precisa ser triste. Uma notícia que passou aí nos últimos dias que chamou a sua atenção de alguma forma. Você queira compartilhar conosco. Mas qualquer tipo de notícia no mundo inteiro? Qualquer tipo de notícia do mundo inteiro. É livre. É livre. Para mim é uma tristeza, né, ter que assumir os Estados Unidos agora, nesse momento. Eu acho que é um retrocesso para o mundo inteiro, né, ter um camarada que vai liderar a maior economia do mundo, né, dentro de um retrocesso, né, está sendo impulsado aí hoje ou amanhã, e para mim é uma grande tristeza, porque, de certa maneira, indiretamente nos atinge, né, porque é a maior economia do Brasil, do mundo, né. Então, assim, para mim, assim, se eu for tratar assim dos últimos acontecimentos, assim, poderia retratar esse pela assim, ignorância, né, porque às vezes a gente acha que, assim, né, poxa, a gente bota errado, não sei, mas, assim, um país que é mais desenvolvido que o nosso também também emburacado. Então, assim, é uma coisa do ser humano, não é uma coisa, entendeu? Porque a gente tem um preconceito conosco mesmo, com a gente mesmo, mas não é do ser humano, entendeu? Então, assim, é isso. Então, assim, e eu vejo isso como um grande retrocesso no mundo, assim, né, na parte econômica, social, entendeu? Para mim, respondendo, é a grande baranga da semana, é o grande, sabe, a grande baranga da semana, sabe, ver isso. Entendeu? Exatamente. Não, era exatamente esta que eu também tinha pensado. Eu poderia falar horas sobre diversos aspectos, inclusive a posse no Casé hoje, foi de manhã e está aqui agora o almoço de posse na minha frente, a televisão está aqui no mundo, porque eu tenho FOMO, o famoso Fear of Missing Out, cheia de coisa para fazer, e eu estou vendo posse de Trump o dia inteiro, tá vendo? Desde figurino de Melania até que decreto que ele vai assinar para destruir nossa vida, eu estou vendo isso, entendeu? E aí, tem vários aspectos, como o chapéu de Melania Trump, que era tão grande que Trump foi dar um beijo nela e não conseguiu. Eu achei que foi Melania já usando seus artifícios para se livrar do marido. Mas eu acho que um ponto que chama atenção foi o destaque. É o destaque que vem sendo dado e que foi dado nessa cerimônia de posse para os donos das Big Techs. Então, estavam no palco, na cerimônia de posse,
O dono da Meta é o Mark Zuckerberg, que é o dono de Facebook, Instagram, WhatsApp. O dono da Amazon, Jeff Bezos. O Elon Musk, que tem cargo no ministério, é um ministro, vamos dizer assim, tem um cargo no governo. Tinha outros também, tinha o CEO da Apple. Todos eles estavam no palco, né? Então mostra muito essa relação que a gente começou vendo com o Elon Musk, que na verdade nunca escondeu quem era, comprou aí o Twitter, transformou em X, fala o que quer, fala o que não quer, entrou pulando lá para fazer discurso hoje e tal, até o Mark Zuckerberg, que semana retrasada, chegou mostrando quem ele é e mudando as regras todas, que discurso de ódio é liberdade de expressão, e é isso aí. Que, na verdade, se a gente for pensar, eu até fiz um vídeo no Instagram falando isso, que o Facebook surgiu para avaliar meninas dentro do campus em Harvard. E aí cresceu até virar o Facebook, mas surgiu para avaliar a beleza das meninas no campus em Harvard. Então, assim, chama atenção, e eu como comunicadora, como pesquisadora e tal, o que me chama atenção é essa relação das Big Techs, que são todas nos Estados Unidos, agora preocupados com a soberania, porque o TikTok, tudo futucando a nossa vida. Aí vai a China, tá futucando a nossa vida com o TikTok. Ele sabe tudo da minha vida, deve saber a cor da calcinha que eu tô usando. Mas aí fica preocupado com a China, entendeu? Então, assim, eu separei a pós do Trump, existem diversas coisas que ele ainda vai assinar, que ele prometeu assinar nesse primeiro dia de governo dele, que é hoje, né? Há algumas horas ele é o presidente dos Estados Unidos. Mas esse sinal que dá com esses caras no palco chama a minha atenção. E aí, o outro quadro é de uma dica que você queira dar para os nossos espectadores. Pode ser um filme, uma série, um livro, né? Claro, os espetáculos de Luiz, mas outras coisas que você acha que o público deveria conhecer, deveria assistir, deveria ler, que você gosta e quer que a galera tenha acesso também e conheça. Olha, tem várias coisas para indicar, né? Assim, eu acho que, assim, em termos de livro, né? Para quem ainda não leu Shakespeare, é uma grande oportunidade, né? Até a História da Loucura, de Michel Foucault, também é muito interessante, né? Apesar da sua de total complexidade, né? E você lê obras de Dostoiévski, até propriamente do Molière, né? De Bernard Shaw, né? De Goethe, né? São grandes autores, né? Tem alguns textos muito interessantes de Marcel Proust, né? E além de um poeta que eu gosto muito, que é Guilhem Parsons, né? Enfim, outros mais, né? Em termos de, vamos lá, e aí isso não precisa de leitura. Também, já deu várias dicas. Se quiser dar filme, pode também, mas não precisa também. De leitura, de filme, eu recomendo realmente esse filme que a Fernandinha ganhou aí o Globo de Ouro, né? Para quem não assistiu, deva assistir. Ainda Estou Aqui, e que mostra um período muito, muito importante do Brasil, da ditadura, né, militar, né, que é um fato fechado ali, né, do Rubens Paiva, né, e o trabalho primoroso dela, e que realmente valeu aí o Supremo, enfim. E de série, assim, o House of Cards realmente ficou na minha memória, não sei se você já viu, muito, já. Mas o mundo é aquilo. Mas hoje, dia de posse, que eu estou vendo aqui, House of Cards. O mundo o mundo é aquilo, exatamente. E aí você até entende de como é que as coisas acontecem sem você saber, né? Então, assim, né? E eu acho que quem não assistiu, apesar de ser já um pouco antigo,
já tem mais de 10 anos, mas tem que assistir, se aprende muita coisa ali, é um grande clássico, pelo Breaking Bad também. Aí eu também gostaria de indicar um espetáculo de um colega meu, de um amigo meu que tá na mesma, que tem os nossos mesmos produtores, que é o espetáculo do Mohamed Harfouch, chamado Meu Remédio, né? Que está no Teatro Ipanema, de quinta a domingo, quinta a sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Né? Meu amigo também, eu ainda não assisti, mas fala muito bem do Diogo Vilela, Bem Amado, né? Que está no João Caetano, e da minha amiga Heloísa Perecer, né? Que faz um espetáculo com Marcelo Serrado, que deve ser divertidíssimo, eu não pude assistir, que está lá no Teatro dos Quatro, lá de sexta a domingo. Os amigos deles são legais, né, gente? Já vou listar meus amigos. Mentira, gente, eu amo meus amigos também, que isso. Mas os amigos deles são outro patamar de talento. Não, mentira, meus amigos são ótimos, que isso. Vou estar dizendo aqui. A minha dica é... Não tem tanta dica assim, não, gente. Que quem me acompanha aqui sabe que é difícil. Prender até o cabelo, tá um calor enquanto a gente está gravando. Dar dica toda semana é um pouco difícil, chega uma hora que as coisas se esgotam. Então, a minha dica hoje vai ser, porque é o que eu separei, mas eu acabei, enquanto a gente está gravando, de receber a informação de que a estreia do filme foi adiada. Ele ia estrear no Brasil essa semana ou semana que vem, foi adiada, não tem data ainda. Mas você já guarda essa informação, que é o filme 12 de dezembro, é 12 do 12, né? 12.12, O Dia. É o filme coreano que foi a indicação da Coreia para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. E ele conta uma história que eu não sabia. Inclusive, a gente também eu também, junto com a Marcela, a gente apresenta um programa com acadêmicos e tal, na TV 247, o Diálogos Conecta, é quinzenal. E o último programa foi falando sobre Coreia, sobre cultura coreana, a gente falou muito da história da Coreia e o quanto a gente não aprende sobre essas coisas, né? A gente tem que correr atrás um pouco para aprender, né? E esse filme conta coisas que eu absolutamente não sabia. Eu não sabia nada. E aí conta sobre esse dia que foi a tentativa de golpe militar, bem sucedida, spoiler, na Coreia, que foi o presidente da Coreia do Sul foi assassinado. E aí, nesse dia 12, foi imposta uma lei marcial, e nesse dia, no dia seguinte, dia 13, era quando algumas decisões iam ser tomadas, quem vai ficar onde e tal. E aí eles deram um golpe no dia 12, uma parte do exército, né? Então mostra esse conflito entre a parte do exército que queria dar o golpe, a parte do exército que achava aquilo tudo absurdo, e essa grande confusão. E o spoiler eles conseguem, a Coreia ficou numa ditadura aí por 7 anos, eu acho que vai até 86, 87, né, nessa ditadura militar até, enfim, voltar. E ainda tem a confusão, porque a guerra deles com a Coreia do Norte já é muito mais antiga, então nesse meio dessa confusão que eles estavam ali brigando para ver quem vai tomar o poder, tinha o medo da Coreia do Norte invadir, já que eles estavam fragilizados. Então esse filme 12 do 12, O Dia, que conta essa história, se passa nesse dia, essencialmente, conta essa grande confusão em que eles se meteram e dessa busca de tomada pelo poder e efetivamente uma ditadura militar, e foi escolhido pela Coreia para ser o representante da Coreia no Oscar, que ainda não saíram os anunciados, né? Sai nesta quinta, eu acho, os anunciados do Oscar. Mas aí é isso, enquanto estamos gravando, me preparei, falei, vou falar desse filme, a estreia foi adiada. Mas aí vocês vão guardar, e quando tiver estreia, vocês vão falar, a Manu já falou disso, entendeu? E é interessante porque, assim, no tema, teve a lei marcial agora na Coreia, né, que não funcionou. Durou nem um dia, mas durou um dia e que está provocando o impeachment do atual presidente da Coreia. Exatamente. Né? Super recente assim, o filme. Dá para a gente entender, porque aí a gente assistindo esse filme, a gente entende o que tem na história da Coreia, quem são algumas pessoas que ainda participam da política, o que leva a chegar onde as coisas chegaram agora. Bem interessante. Porque, por exemplo, todo o parlamento, inclusive quem era a favor do presidente, votou contra, porque ele vai ter que sofrer o impeachment. Tem essa coisa da história recente. Bem interessante. Mas, enfim, vocês vão ver. Eu vi na cabine de imprensa e aí, porque ia estrear, no caso, agora não vai mais, vai estrear em algum dia que eu vou avisar para vocês. Mas fiquem com essa informação.
tá? Olha, muito obrigada, Luiz, por ter participado aqui. Este programa a gente está gravando na segunda-feira, dia da posse do Trump, que está aparecendo na minha televisão, 20 de janeiro, porque no dia 23, 22, que é o dia que está indo ao ar, né, às 7 da noite, é o momento que, nesse momento agora que a gente está aqui, vocês estão assistindo, o Luiz está no palco. Tá? E aí, amanhã, por exemplo, você pode ir para o palco. Pode ir para o palco, não. Você vai para até quem vai estar no palco é o Luiz. Mas aí você pode assistir. Então, eu estou nos comentários, curtindo vocês, acompanhando vocês. Quero agradecer muito, Luiz, por no seu dia de folga estar aqui comigo falando por quase 1 hora. Afinal de contas, você tem 2 monólogos em cartaz e todos os outros dias você está trabalhando, falando por mais de 1 hora. Eu só me atentei a isso depois, já no final dessa entrevista. Te peço perdão e agradeço. Imagina, eu que agradeço por ter essa possibilidade aí no seu canal de estar divulgando o espetáculo e convidar todos os seus telespectadores, né, a assistir Nefilibato, onde eu estarei numa curtíssima temporada, completando aí 9 anos de carreira, quase 500 apresentações, quarta e quinta às 19 horas, no Teatro Glaucio Rocha, e sexta, domingo, sexta e sábado às 19, domingo às 18, a comédia As Artimanhas de Molière. Estarei aguardando vocês no Teatro Glaucio Rocha e fico em frente ao metrô da Carioca, enfim. Já botou um colchonete, né, no Glaucio Rocha, tá ficando por lá, né? Exatamente, quase isso, entendeu? E, enfim, muito bom. Já fica por lá mesmo, tá bom? Muito bom, muito bom. E, ó, lembrando a vocês que falei no começo, aqui na descrição tem o link para o Apoia-se aqui do canal, tem o link para as minhas redes sociais, te espero lá. Beijos, até semana que vem. Beijo, obrigada, Luiz. Beijo, Manu, obrigado.